Segundo livro de Reis, antes de irmos embora, segundo livro de Reis, capítulo 7. Queridos, olha que todo o texto da Bíblia é demais, mas eu quero falar com os irmãos algo que eu nunca falei aqui, eu nunca falei em lugar nenhum. Esse texto dá um solavanco na gente. E segundo Reis, capítulo 7, vai aparecer na tela. Se você não tem Bíblia mesmo em casa, por aquela porta você pede à nossa equipe e eles te dão uma Bíblia, se você não tem Bíblia em casa. Depois você leia todo o capítulo 7, mas verso 1 e 2, para começar, diz assim, capítulo 7, veja lá, palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nós consagramos os dízimos e ofertas, pedimos que os dízimos e ofertas cheguem no destino dos sonhos do Senhor, que possa haver abundância na tua casa para ajudarmos mais e mais pessoas. Mas, ó Pai, de nada adianta o recurso financeiro se o Senhor não nos der do pão da vida. Então fala conosco agora, por favor. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Ó Deus, opera, transforma, converte todos nós, como nunca fomos convertidos, no nome de Jesus, amém. Veja lá, o texto diz assim, segundo Reis, capítulo 7, verso 1. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Eliseu, para quem não sabe, era o pastor, era o líder, era o profeta, era o líder espiritual da época, em Israel. E ele diz assim, diz o Senhor, amanhã, agora deixa eu te falar uma coisa, hein? Eu não estou lendo um livro de história, de ficção, nem um livro de histórias do passado, tão somente, mas é um livro do modus operandi de Deus. O que Deus fez, Ele faz. E Deus levantou Eliseu e mandou Eliseu dizer para o povo, amanhã, a estas horas mais ou menos, são 18h50 agora, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada, por um ciclo à porta de Samaria. Amanhã, o que ele está dizendo é o seguinte, amanhã, se você quiser anotar para não esquecer, mais ou menos a essa hora, a minha história será outra, a sua história será outra. O povo judeu estava sitiado, cercado pelo exército da Síria. Uma grande estratégia de guerra era cercar a cidade, o país, o local onde estavam os formadores de opinião, o exército. Sitiar significa cercar, e aí então impedia todos de saírem para poder comprar, para poder visitar parentes ou fazer outras coisas, e ao mesmo tempo, quando eles sitiavam, eles costumavam cortar a água. Não tinha cano naquela época, mas o rio, os riachos que levavam água, ou eles envenenavam a água, ou eles faziam com que a água não entrasse mais dentro dos muros da cidade. O povo judeu estava sitiado por Samaria, por Ben-Hadad, o rei de Samaria, o povo sírio. E a fome chegou, porque já durante vários dias, e a estratégia era o seguinte: nós vamos cercar, deixar você com fome, para você enfraquecer, e na hora que você estiver bem fraco, com fome, com sede, a gente te mata, ou escraviza. Essa era a estratégia de guerra mais usada.
Então o povo de Israel estava sitiado, e tanto é que duas mulheres, você vai ver aqui no texto depois, elas no desespero, as duas tinham um bebê, e elas disseram assim: vamos comer os nossos bebês. A gente mata o seu hoje, come, e amanhã a gente come o meu, e a gente mata para a gente sobreviver. A fome era tanta no meio do povo judeu. Aí então o rei dos judeus mandou falar com o profeta Eliseu. E Eliseu disse o seguinte: fica tranquilo, amanhã, a estas horas mais ou menos, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, vocês vão estar com a boca cheia de gordura de carneiro, de porco, de boi, vão estar entalados de tanto comer, vai estar sobrando alimento, vai estar sobrando recursos, vai estar sobrando bebida, água. História totalmente transformada, alterada, revirada. Amanhã, mais ou menos esta hora, a história será outra. Amém? Eu estou falando, e vou repetir, não estou falando só do que está escrito aqui não. Eu estou falando do que Deus pode fazer. E Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Amanhã, mais ou menos a esta hora, 18h50, aquilo pelo qual hoje choramos, não estarmos chorando mais. Aquilo que nos aflige hoje, não estar afligindo mais. Amanhã, mais ou menos a essa hora, o nosso Deus pode fazer com que a situação seja totalmente transformada para melhor. Amém, querido? Eu não sei como será, mas o profeta Eliseu disse assim: amanhã, mais ou menos a esta hora, a situação estará totalmente transformada. Bom, continua no texto, verso 2. Verso 2, olha só, o profeta mandou a palavra. O profeta falou assim: ó, você está chorando hoje? Você está abatido hoje? Está desesperado hoje? Você está cansado hoje? Você está com vontade de morrer hoje? Você está... Eu quero te dizer o seguinte: amanhã, mais ou menos a essa hora, você vai rir daquilo que fez você chorar hoje. Amém, querido? Eu não estou contando história do passado tão somente não. Eu quero essa palavra na minha vida. Aí, porém, todavia, contudo, uma adversativa. O capitão, a cujo braço o rei se apoiava, o primeiro-ministro, a pessoa mais importante no governo do rei de Israel. Gente, más companhias são uma desgraça. Quem anda com urubu sofre. Eu não estou falando de ser torcedor do Flamengo não, mas é urubu por causa da carniça. O capitão a cujo braço o rei se apoiava. Você já pensou, você tem um amigo assim? Ele respondeu ao homem de Deus. Olha que descarate. É como se alguém levantasse aqui no meio da igreja e falasse assim: ainda que Deus fizesse as janelas do céu abrir, poderia suceder isso? O capitão, o homem de confiança do rei, no lugar de empolgá-lo, animá-lo, fortalecer a fé, ele disse: ainda que Deus fizesse as janelas do céu abrir, você acha que a sua situação poderia mudar? Se eu te falar assim, amanhã mais ou menos a essa hora, eu não estou falando com autoridade agora mística, profética,
Mas se Deus me desse essa palavra para hoje, para eu falar aqui, irmãos, amanhã mais ou menos a essa hora, não terá um grãozinho de coronavírus na face da terra. Está vendo como é que o homem é fraco? Olha quantos capitães tem aí. Olha quantos capitães tem aí. Alguém dizendo assim: ainda que Deus abrisse a janela do céu, ainda ia termos que usar máscara, ainda ia termos que ter cuidado. O profeta disse: amanhã, mais ou menos a essa hora, você já não vai ter mais esse mesmo motivo para chorar. Aí o capitão disse: tem jeito não, isso é conversa fiada. Disse o profeta respondeu: eis que tu o verás. E é aqui que eu quero te chamar a atenção. Jackson, chega a doer isso, Ivana. O profeta falou: você vai ver o milagre, só que tem uma coisa, você não vai aproveitar dele. Eu vou colocar a bênção na sua cara, na sua frente, para mostrar que eu sou Deus, só que você não vai ter prazer com a bênção. O profeta, na autoridade de Deus, ele disse o seguinte: Deus vai mudar a sua história. Você está querendo o quê? Esperando, precisando de um carro para poder trabalhar? E Deus manda dizer que até amanhã mais ou menos a essa hora isso pode acontecer. Aí você diz: não, ainda que Deus abrisse a janela do céu, eu não posso ter não vou ganhar um carro. Aí Deus mandou o profeta dizer o seguinte: eu vou pôr um carro nas suas mãos, vou pôr a chave, vou pôr tudo, mas você não vai ter prazer na bênção. Está procurando casamento há 60 e poucos anos? Deus disse: eu vou te dar uma mulher, um marido, um príncipe encantado, uma princesa, e vou colocar do seu lado, e ela vai satisfazer seus caprichos, seus sonhos. Mas tem uma coisa: você nunca vai sorrir com a bênção que eu vou te dar, porque quem não crê na bênção, no milagre, jamais usufrui dele, ainda que ele aconteça. Quem não crê no impossível, mesmo quando Deus faz o impossível, a pessoa não se alegra com o impossível. Está precisando de a cura de uma enfermidade? Deus diz assim: amanhã mais ou menos a essa hora, essa doença já passou. Você diz: não passou não. Ainda que Deus abrisse a janela do céu, ainda que Deus abrisse as janelas dos céus, não passou a doença. Não acredito. Aí Deus disse: você vai estar com a saúde de touro, mas você não vai ter alegria com a saúde que você tem. Isso é, eu vou te dar o que você precisa, mas você não vai saber usufruir, porque a cabeça pequena não deixa apropriar da grandeza do que Deus tem feito na história de cada um de nós. Que palavra dura, irmãos, que palavra dura. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus já nos deu a bênção. Muitas vezes Deus já fez com que o exército inimigo batesse em retirada, e nós ainda estamos escondidos debaixo da cama. Deixa eu te dizer uma coisa que já foi falado e já foi discutido entre cientistas, psicólogos, pastores que também trabalham com pessoas. É possível o coronavírus, a pandemia passar, e lá para 2030 ainda terem pessoas usando máscara, porque elas não acreditaram que a pandemia passou. Você diz: mas pastor, ei, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você nunca ouviu falar da guerra do Vietnã. Na história está provado o encontro de vários soldados vietnamitas no meio da mata, que continuavam correndo,
e descobriram em vários locais no Vietnã soldados correndo, assustados, apavorados, doentes. A guerra já tinha acabado, falaram para eles, mas eles não acreditaram. E eles continuaram vivendo uma vida mesquinha, mesmo Deus já tendo feito maravilha, Deus já tendo dado aquilo que você sonhava. Queridos, é assim, há uma incompletude do ser, há uma insatisfação, mas aqui também é um caso de incredulidade. Incredulidade é blasfêmia. O cara disse: ainda que Deus abrisse as janelas dos céus, isso não pode acontecer. Eu quero te dizer, querido, que não precisa Deus abrir a janela do céu, é só Ele dar uma piscadinha lá de onde Ele está, aqui no nosso meio, e tudo muda, e nem precisa de chegar amanhã. Muda hoje, muda hoje, muda hoje, muda hoje, muda hoje. O capitão disse: ainda que abrisse as janelas todas do céu, como Malaquias, o profeta, falou. Querido, não precisa nem Deus abrir a janela do céu. A incredulidade é blasfêmia. Quando eu não creio que Deus pode mudar minha história amanhã, ou ainda hoje, eu estou dizendo que Deus é banana, que Deus é frouxo, que Deus não vale nada, que Deus não tem força, que Deus é um Papai Noel cansado. E não é. Deus continua sendo todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, e agindo Deus, ninguém impedirá. Mas não é só uma atitude de incredulidade, é uma atitude também de uma visão tacanha, de uma visão mesquinha do modus operandi de Deus. Ele diz assim: ainda que Deus abrisse as janelas dos céus, ainda que Deus abrisse as janelas do céu, pastor, minha vida não tem mais jeito não, não tem mais jeito não. Pastor, eu já passei dos 13 anos de idade, não arrumei casamento, eu vou ficar para titia, pastor. Pastor, eu estou com 16 anos, eu sou carente, delinquente, sem dente, doente, sem parente, eu nem sou um ente. Pastor, não tem jeito comigo, minha vida não tem jeito não, isso aí serve para o fulano. Ei, amanhã, mais ou menos a essas horas, eu quero receber vários WhatsApps de pessoas que vão dizer: pastor, aquilo que eu entrei ontem na igreja, sonhando, chorando, sofrendo, foi alterado. Só que o cara disse: ainda que Deus abrisse as janelas do céu. Primeiro foi uma questão de incredulidade. Segundo foi uma questão de não saber o modus operandi de Deus, de não saber, ou de ter uma visão tacanha de como Deus age. Sabe por quê? Enquanto ele estava esperando a janela do céu se abrir, como se fosse uma coisa assim, portentosa, pirotécnica, Deus já estava agindo no exército dos sírios. Deus mandou os anjos fazer um barulhão lá, e os sírios fugiram. Enquanto Israel estava debaixo da cama, querido, não tem nada contra máscara não, mas Israel estava de máscara debaixo da cama, choramingando, dizendo que isso não ia passar, isso não ia acabar, eu vou morrer assim, eu vou morrer seco, solteiro, vou morrer sem dinheiro, eu vou morrer sem vida, sem alegria, eu vou morrer sem conhecer a Disneylândia. Oh, que dor! Enquanto Israel estava lá chorando, Deus estava operando lá no acampamento dos sírios. E ele mandou os anjos sacudirem as árvores, fazer um barulho. Aí os sírios disseram: Israel contratou sicários entre os heteus e o povo do Egito. Sicários são matadores contratados, que matam para quem os contratar. E eles disseram assim: vocês estão escutando esse barulho? Israel contratou sicários. Depois leia o capítulo 7. Para nos matar. E aí fugiram e deixaram o acampamento com
tudo pronto, o churrasco na churrasqueira, a carne cortada, temperada, deixaram o arroz de forno, deixaram pudim, deixaram gelatina, deixaram pavê, tudo pronto, e dinheiro, tesouro, roupas, animais, e fugiram porque o barulho era ensurdecedor, e o povo da Síria fugiu. E o capitão disse que Deus não podia fazer porque não ia abrir a janela do céu. Eu quero te dizer, querido, que às vezes nós estamos olhando para um lado e Deus já está operando no outro. Nós estamos olhando para um lado e Deus já está trazendo a bênção do outro. Aí 4 leprosos foram lá e disseram para eles: ó, resolvido, hein? Resolvido. Se o homem não acredita num profeta de Deus, ele vai acreditar num leproso? Se o homem não acredita num profeta de Deus, ele vai acreditar num leproso? Mas aí o rei mandou investigar. Mas o que o profeta disse para o capitão? Vamos voltar aqui e eu já vou terminar. O que o profeta disse para o capitão? O profeta disse para o capitão na hora que o capitão zombou: não zomba não. Você diz: pastor, eu não zombo, eu só não creio. Isso é zombaria. Você está dizendo: eu não zombo não, eu só não creio. Se você não crê, você está zombando. Eu estou dizendo que pode ser amanhã, mais ou menos às 18h50, quando eu comecei a falar, ou 19h10, a estas horas, a situação será outra. A dor que te oprime será trocada por uma alegria inexplicável. Agora vamos lá, né? Por favor, não seja incrédulo. Não seja incrédulo. E segundo, não coloque parâmetros para o que Deus pode fazer, porque às vezes você está olhando para o céu esperando a janela abrir e Deus já está fazendo lá. Mas uma terceira coisa, o profeta disse o seguinte: cara, Deus vai fazer, você vai ver, você vai ter tudo na mão, mas nunca vai ter prazer com nada. Senhor, tem piedade de mim, eu sou miserável, condenado também a essa praga, a esse vírus, e às vezes não perceber que o Senhor já deu a vitória. Você sonha, né? Paulinho saiu lá de São Paulo com a Verinha para trabalhar na Volvo aqui, que era insignificante. Paulinho se converteu, Verinha, foram batizados, tiveram as filhas aqui, lindas. Os filhos vieram para cá. E era como se Deus falasse: Paulinho, daqui a uns anos, você não vai poder medir o tanto de bênção que eu te dei. Aí vamos imaginar que o Paulinho fosse o capitão e falasse: ainda que Deus abrisse a janela do céu, a Volvo em Vila Velha, em Vitória, em Viana, a Volvo jamais poderia vender o tanto de carro que vendeu no meio da pandemia. Fala assim: Paulinho, no meio da pandemia você vai vender carro como você nunca imaginou. Aí o Paulinho fala assim: não vou vender não. Vou vender não, porque eu nem vou atender, eu vou ficar de máscara debaixo da cama, dentro de casa, e vou me esconder, eu não quero nem saber. Por favor, creia no poder de Deus. Segundo, não coloque parâmetros, regras para Deus operar, porque você pode não ver o que Deus está fazendo, porque Ele, via de regra, não faz do jeito que a gente espera. Ele faz de outro jeito, via de regra. E a terceira coisa, para terminar, ele disse para o capitão assim: capitão, você vai ver a bênção, mas tem uma coisa, você não vai. Agora pula para o finalzinho do texto, lá no capítulo 7 mesmo, olha o finalzinho do texto, veja lá. No capítulo 7,
no capítulo 7, lá no versículo 16, diz assim: então saiu o povo. Agora, na hora que o milagre aconteceu, o milagre aconteceu do jeito que o profeta falou. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, porque os sírios já tinham fugido. Deus mandou os anjos fazer um barulho nas árvores, e os sírios pensaram que eram os sicários, os matadores de aluguel. E assim, naquela mesma hora do dia seguinte, se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo. Isso é o seguinte: estava dando pão de graça, estava dando carne de primeira, picanha de graça. A coisa mudou, a história mudou, a economia mudou, a fome acabou. E depois, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Continua o verso 14. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara. O rei falou para o amigo incrédulo, falou assim: eu vou te escalar para vigiar a alegria alheia. Vê se você consegue pegar esse entendimento. Você vai ser aquele cara que vai ficar na porta para poder atrapalhar a alegria dos outros, que o povo está no alvoroço, numa euforia para comer, para beber, o povo está com fome, o povo vai entrar aqui, você vai ficar na guarda aqui na porta. Nunca aceite esse cargo diabólico de ser um crítico da alegria alheia. Quando você vê um povo alegre, entre no meio deles e dance com eles. E vai rolar a festa, vai rolar. Não escolha ficar na porta para tentar atrapalhar a alegria dos outros. Porque tem pessoas que não somente elas são incrédulas, mas elas são porteiros das festas de Deus, leão de chácara das festas de Deus, pessoas que ficam para atrapalhar com que os outros se deliciem com as bênçãos de Deus. E o cara aceitou, o rei falou: fica na porta. O que eu falaria se eu tivesse muita fé naquela hora? Ficar na porta aqui, ó, uma ova. Eu vou entrar lá no meio também, que eu estou com fome igual os outros, eu estou necessitado igual os outros. Mas o cara aceitou. Sabe, um cara tão pamonha, que Deus me perdoe por falar da pamonha assim, né? E que a pamonha me perdoe. Mas um cara tão pamonha, tão assim, o rei falou: fica na porta aí. Você vê uma pessoa muito alegre, eufórica, entrando depressa, você fala: não, você não pode ser feliz. Você não pode ser feliz assim. Por que você está rindo? Por que você está crendo? Isso não vai acontecer, não é desse jeito. Quem sabe aquilo ali é uma armadilha, tal. Tem gente escalada para estragar a festa. Continua o texto. Diz assim: mas o povo, volta ao texto anterior, mas o povo, vamos ler juntos. Atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o qual falou quando o rei descer a ele. Deixa eu te falar, cuidado com a incredulidade, creia. Posso crer no amanhã, porque ele vive. O meu amanhã não será igual hoje, e mais ou menos a estas horas eu sei que será diferente. Creia. Segundo, não estabeleça as regras para Deus operar. Deixa Deus ser Deus. Enquanto você está esperando vir um anjo de lá, o anjo já está agindo aqui. E terceiro, nunca na vida seja crítico da alegria, seja um condenador, seja um juiz da alegria alheia. Isso é inveja. Sabe por quê? Olha o que aconteceu com o cara. Foi atropelado pela alegria alheia.
Ele morreu atropelado pela alegria alheia. Talvez você já viu pessoas atropeladas de carro, de bicicleta, atropelada de qualquer outra coisa, de boi, levou uma chifrada e tal. Talvez você nunca ouviu falar de uma pessoa atropelada e que morre por causa da alegria alheia. E eu quero te apresentar um cara hoje que morreu por causa da alegria dos outros. Sabe por quê? Porque para alguns a alegria dos outros gera depressão, gera um altíssimo complexo de inferioridade, e a pessoa é atropelada porque ela não aguenta ver pessoas sorrindo. Você chega em casa sorrindo, a pessoa diz assim: você está debochando de mim, não sei o quê. Duvido que esse sorriso seu vai continuar tanto tempo. Eu não sei quanto tempo o meu sorriso vai continuar. Eu só sei que é uma coisa: enquanto eu puder sorrir, eu não vou chorar. O povo atropelou na porta, o povo entrou numa alegria, e ele morreu como falara um homem de Deus, o qual falou com o rei quando ele descera. Ele, continua o texto repete: assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, segunda-feira, 14 de junho, a estas horas mais ou menos, a história vai mudar. Verso 19. Está aí o verso 19? Não. Aí, e um flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. O profeta falou: aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder essa palavra? Ele disse: eu não creio em milagre, eu não creio no impossível. O que eu venho fazer aqui agora à noite é desafiar você a sonhar, a crer no impossível, a crer no milagre. Eu não estou falando de autoajuda, eu não estou falando de positivismo, mas sobretudo, querido, quem se entregou a Jesus Cristo, todos que já se entregaram a Jesus Cristo, devem ser os primeiros a dizer amém. Eu creio que amanhã a história será outra. A pandemia pode acabar amanhã? O preço pode baixar amanhã? A corrupção no Brasil pode acabar amanhã? Amém para você que não acredita em nada também. Porque eu quero te dizer que independente da sua fé, Deus pode fazer. E você vai ver e vai continuar triste, porque você é uma pessoa incrédula. E você vai ser esmagado pela alegria dos outros. Uma mulher de 90 anos pode ganhar um bebê? Amém, foi menor dessa vez. Eu quero te dizer que uma mulher de 90 anos pode ganhar um bebê. Está provado na Bíblia. Um homem de 100 anos pode se tornar pai. Mas eu não acredito, Deus pode até te dar, só que você não vai ter prazer em ter no braço, porque você não acredita que é de Deus. Foi uma alegria enorme ter você com a gente mais uma vez. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, habilitar o sininho para receber sempre a notificação quando tiver um vídeo novo. E se este vídeo abençoa a sua vida, compartilhe ele com seus amigos e vamos juntos abençoar cada vez mais vidas. E a gente quer te ajudar a continuar na sua caminhada com Deus. Se você quiser se envolver na nossa comunidade, tem alguma dúvida sobre esse vídeo ou sugestão, mande uma mensagem aqui embaixo. Nosso time entrará em contato com você. Nós fazemos tudo isso porque acreditamos que em Deus encontramos vida. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Até o próximo vídeo.